Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa primeira atividade do programa Gestão 364. É um prazer muito grande estar aqui com você para a nossa conversa inaugural hoje. Hoje a gente vai conversar sobre novo milênio e novas economias, com a intenção de trazer um panorama um resumo, na verdade, de quais os principais motores da mudança que a gente está vivendo e como é que isso pode impactar no seu negócio. A ideia é que hoje a gente tenha uma visão geral e nos próximos encontros a gente vai levar isso para a prática. O programa Gestão 364 ele é composto de 3 ações, 6 princípios e 4 evidências. E aí, conforme a trilha que você tiver, você vai tendo as suas próximas atividades definidas conforme os questionários que você respondeu, conforme o questionário que você respondeu. Então, sem mais delongas, vamos para frente. Primeiro, alguns recadinhos. A gente vai conversar hoje, especialmente, sobre o espírito do nosso tempo. O espírito do nosso tempo reúne um caldo de cultura da nossa sociedade, das transformações, do laço social, de tudo que está acontecendo e sendo evidenciado nesse momento da nossa história. Tem uma palavra alemã para isso que chama Zeitgeist. E o que eu peço para você nesse primeiro momento é só que você apure a sua sensibilidade. Por isso, essa perspectiva de afastamento de tempo é interessante. Então, apure a sua sensibilidade para a nossa conversa. Segundo ponto, respeite o seu tempo e os seus mapas, né? Seus mapas são construídos pela sua história de vida e a partir dela que você enxerga o mundo. A ideia é que a gente possa trazer grandes elementos que estão transformando a nossa relação, que já estão tendo impacto no nosso dia a dia, transformando a forma como a gente faz as coisas. E para isso você vai ter a dose certa aí do equilíbrio para entender o que você deveria incorporar no seu modo de pensar, o que você deveria tirar e como é que você vai fazer para se posicionar a partir desse cenário completamente diferente que a gente vive hoje. E por fim, quero pedir desculpas aos mais puristas, mas durante toda a nossa conversa e até durante o programa, eu vou tentar sempre trazer termos mais simplificados e menos referências acadêmicas para que a gente tenha um olhar mais prático, para que a gente tenha uma linguagem que converse mais com o seu dia a dia. Então fiquem completamente à vontade para perguntar alguma palavra ou algum conceito que eu coloque, se você fique em dúvida aí, tanto no chat, se você estiver ao vivo, quanto na discussão da aula, se você estiver no gravado. E vamos trocando essas figurinhas aí para que a gente possa, de fato, conseguir pegar o que você tem na sua história, cruzar com essa perspectiva que a gente traz e aí você construir a sua percepção a partir desses elementos. Então vamos lá, nosso tema de hoje, né? Novas economias. Começa com uma palavra difícil de definir já. Mas a gente vai fazer o seguinte, primeiro, economias. Economia, no caso, né? Para resumir para o nosso entendimento, a gente vai tratar economia com um olhar que engloba como que eu construo valor e como que eu troco esse valor. Ou seja, um aspecto do que é valorizado e como que aquelas transações acontecem. Se a gente entender que a economia está ligado a esses dois pilares, como que a gente constrói, como que a gente troca o valor, a nova economia, em tese, ela vem de uma perspectiva de fazer isso de alguma maneira diferente. E não é um termo novo. A gente começou a ouvir falar disso já na década de 80. E as primeiras palavras que estavam relacionadas a novas economias foi o surgimento de um mundo intangível. Até aquele momento, mais ou menos, você tinha uma prioridade, por exemplo, do diretor de patrimônio de uma empresa, que era concreto, e as coisas que não eram tão concretas não estavam muito no radar das pessoas que detinham o poder na mão. Quando esse movimento, tanto de olhar para o intangível, que foi trazido pelo digital, ali o digital, quanto esse viés da sustentabilidade, ou seja, de que tá bom, mas a gente já tem alertas de que tem algumas coisas que não estão funcionando bem no nosso sistema econômico, o termo nova economia foi ganhando ao longo desse tempo aí diversos contornos.
Então, ele teve ligado à revolução digital, à globalização, que lá nos anos 80, 90 já estava mais intensa, a uma economia conectada, as redes, a conectividade vieram para trazer uma nova dinâmica nos negócios, há uma visão exponencial, ou seja, ao invés de ter um produto, uma demanda ou uma entrega que cresce de forma linear, o que a gente começou a ver foram diversos casos de produtos crescendo muito rápido, crescendo de maneira bastante acentuada numa curva exponencial. A gente também não vai entrar em muitos detalhes sobre isso, mas é um termo que está diretamente ligado à nova economia. Quando você fala de multivalores, você está falando de novo, de entender como é que as coisas são valorizadas e metrificadas, né? Como é que você mede e põe valor naquilo. E esse é um elemento importante também das novas economias. Cada vez mais inclusiva, regenerativa nos últimos tempos e integrada. Ou seja, todas essas palavras dá para a gente entender que elas estão conectadas de alguma forma a esse movimento, ainda sem uma forma tão definida, que muita gente chama de nova economia. Ele varia conforme o lugar que você estiver olhando, mas para o nosso entendimento aqui, vou trazer esses dois pontos só. Muda a forma de construir valor e muda a forma que eu troco e transaciono coisas. E tem um trabalho da Lala com a fluxonomia 4D, que é muito mais amplo do que só definir novas economias, mas eu acho que ela dá um panorama bastante interessante para a gente ter de ponto de partida. Ela define a economia criativa, que inclui todos os artefatos criados pela mente e que vão aumentar o valor de produtos, as próprias marcas, os produtos digitais, a indústria audiovisual. Isso está relacionado fortemente a uma dimensão cultural, a uma dimensão das ideias. Uma economia compartilhada, que está diretamente ligada aos meios, está ligada ao ambiente, a como a gente faz, ao que a gente usa para fazer as coisas. Então você tem prédios, tecnologia e tudo que a gente pode compartilhar, está ligada a uma dimensão ambiental. Você tem uma economia colaborativa que diz respeito a como, aí sim a como a gente trabalha. Ela está ligada a uma dimensão social e tem uma série de nuances aí de como que isso está moldando novas formas de fazer negócio. E por fim, você tem uma economia multivalores, que é a capacidade de enxergar valores além dos financeiros. Para enxergar valor, tem até a frase famosa, você não gerencia o que você não mede. Primeira coisa para ter valor é medir. Então, um exemplo de multivalores que tangencia o ambiental são os créditos de carbono. A partir do momento que a gente passa a ter capacidade de colocar métricas para valores culturais, ambientais e sociais, fica muito mais fácil a gente enxergar o nosso resultado também nessas 4 dimensões, que inclui aí a transacional. Vamos em frente então.